feedback, reflexão. O traço, ele não escreveu o traço, tá? É só um tracinho. Obrigado por especificar. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, o @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 4 de abril de 2026 até o dia 9 de abril de 2026. Nessa semana, 11 meses após sofrer AVC, Pirula reaparece nas redes sociais. LeBron e Bronny fazem história com primeira assistência de filho para pai na NBA. Estados Unidos e Irã se preparam para negociações de paz no Paquistão. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de viagens, de correrias, de ouvir coisas antigas, de ficar meio perdido com as coisas acontecendo e dar uma dirigir por aí, né? É isso aí, cara, uma semana aí que teve grandes eventos, experiências novas, marcantes e até probleminhas aí que aconteceram durante a semana, mas que, como qualquer outra semana, a gente vai dar um jeitinho de relatar aqui. Então, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, vamos lá então. Cara, minha semana aí, puxando da última gravação, eu acho que na edição do programa começa acontecendo as coisas aí, porque acho que vai ser o motivo da minha reflexão, que eu tava com uma outra ideia de reflexão, que a Gabi, ela precisou ir pro hospital hoje de madrugada, como eu não tenho desfecho da coisa toda, talvez ela precise fazer uma cirurgia, uma coisa assim, né? Então eu não sei o desfecho hoje de madrugada que ela foi, então vou deixar pra trazer o relato completo da situação no próximo episódio. Então eu vou fazer de uma outra coisa, que foi, ou né, depois da gravação, de vez em quando eu tenho a pasta aqui de todos os episódios editados, eu dou um play em algum episódio aleatório, só pra dar uma ouvida que a gente tava vivendo na época, e eu caí num episódio de 2019, e eu vou falar mais disso daqui a pouquinho, né, porque agora eu preciso trazer o relato do restante da semana. No restante do tempo, então, foi a gravação, foi a edição do podcast, aí fim de semana, acho que é o tradicional aqui, né, sai com a Gabi pra tomar um café em algum lugar, faz o mercado da semana, assiste, eu não lembro se a gente assistiu algum filme ou só assistimos seriado. Eu lembro que a gente tava assistindo Aeroporto, Área Restrita, não sei se no fim de semana a gente só assistiu isso ou assistimos alguma outra coisa também. E aí, semana acontecendo no ritmo de sempre, né, de pegar, dando as aulas, preparando aula, indo pra reunião, participando, assim, de várias coisas ao mesmo tempo e tentando dar conta de tudo por aí, né. Então é um tanto caótico, especialmente, né, nesse começo de primeiro ano, né, na Unicentro, não conheço direito como as coisas funcionam, então é muita coisa nova chegando, então a gente se perde um pouco no meio do caminho. Mas em termos assim das aulas acontecendo, agora com essas partes um tanto mais burocráticas, né, daí de fundo, que vou descobrindo como é que tá tudo se saindo ali, mas meio que é isso, né? E eu acho que é meio que só. Ontem, né, dia 9, foi aniversário da Gabi, então acabei pegando um bolinho, né, pra comemorar, a gente saiu, né, depois, quando ela saiu do trabalho, eu fui buscar ela pra gente tomar um café, e é isso, né, daí foi de ontem pra hoje, né, como eu falei, de madrugada, a Gabi passou mal, precisou ir pro hospital, então, né, o aniversário, né, tava tudo bem ontem, daí hoje ela acordou, hoje de madrugada, né, acordou meio mal, né, então vamos saber direito, assim, com os detalhes finais disso posteriormente, porque ela agora tá no hospital, ainda tá esperando o resultado de uns exames, e eu ainda tô meio perdido, assim, né, tô, né, sem ainda todas as informações, então não tem como registrar aqui, porque senão ficaria incompleto, ficaria pela metade, e aqui nosso compromisso é com a informação pro amigo ouvinte. Então eu vou falar sobre a semana passada, né, sobre esses elementos aí que eu acabei ouvindo num episódio do nosso longínquo eu, e eu vou falar posteriormente, porque agora eu preciso que Evandro Xoxin fale pra gente de como foi sua semana, por favor. Muito bem, cara, vamos lá. Minha semana, pós-gravação ali, na sexta, né, eu fui fazer a janta, limpar as coisas aqui da casa, né, porque a diarista não veio na sexta, então, por causa do feriado. Então eu fui fazer toda essa correria enquanto a Tati estava preparando a aula para o concurso que seria na segunda-feira, né, ela estava lá focada, falei, não, então deixa que eu me viro aqui sozinho e tal, né, eu tava com a perna direita
travado, assim, tava com muita dor no meu joelho e tal, não sei se era por causa do vôlei que eu tinha jogado na quinta-feira, enfim. E aí comecei a fazer as coisas e tal, por conta disso, né, já que eu tinha que ficar em pé, indo pra cima e pra baixo, limpando louça e bababá, e prepara, faz um. Inclusive a gente fez poke, né, então eu tava cortando a peça de salmão, e aí tava fazendo o gohan, daí tava fazendo os floquinhos de tempurá, e aí, enfim, uma correria, né, pra cima e pra baixo. Acabou que eu fiquei deixando todo o meu peso na minha perna esquerda, né, pra minha perna direita não se comprometer ainda mais, e acabou que no sábado de manhã, quando eu acordei, a minha perna esquerda tava completamente travada, assim, tava ainda pior do que a direita até deu uma melhorada e tal, tava mais de boa, mas a perna esquerda tava zoadíssima, assim, e aí eu tinha grupo de estudo, acabou que eu não consegui ir, enfim, foi complicado, assim. Daí eu passei basicamente o dia inteiro na cama, assim, no sábado. Foi com bolsa de gelo, foi com pomada anti-inflamatória. Enfim, fiquei deitado, focado, assistindo anime, assistindo série e tentando me recuperar, porque eu sabia que domingo, né, no dia seguinte, eu ia ter que dirigir aí mais de 4 horas para eu e a Tati a gente ir para Apucarana para ela fazer a segunda parte do concurso, né, que era a prova didática. Ficamos daí o sabadão mais de boa e tal, e aí no domingo de manhã a gente acordou, né? A gente até tava tentando ver se a gente combinava um almoço de Páscoa, alguma coisa pra gente sair depois, mas acabou que não rolou e tal. Falei, beleza, vamos, é melhor até pra gente, porque daí a gente sai mais cedo. Então a gente saiu, era umas 11 horas aqui de Cascavel, chegamos lá em Apucarana, a gente parou no meio da estrada pra almoçar. E aí chegamos lá, era perto das 4 horas e tal. Aí foi sossegado, a gente ficou no hotel ali até umas 8 horas pra Tati terminar a aula dela. A gente saiu pra comer, depois fomos tomar um sorvete ali na cidade. E aí retornamos pro hotel, dormimos. No outro dia de manhã, acordamos ali pra umas 7 horas e tal. Tomamos o café, nos arrumamos, fomos até a faculdade lá, né, pra Tati fazer a prova. Eu deixei ela ali, né, ela pediu pra ficar sozinha, pra se concentrar. Falei, não, tranquilo. Fui abastecer, calibrar os pneus, enfim, fazer essas correrias. Aí depois fiquei jogando até dar o horário dela sair ali da prova. Ela saindo da prova, a gente voltou pro hotel só pra arrumar a mala, né, eu fui tomar um banho, tomar um energético e tal. E aí, 11 horas de novo, pegamos a estrada, fomos indo, a gente parou numa cidadezinha, paramos no mercadinho, compramos uns salgados fritos ali e aí fomos comendo na estrada para chegar o quanto antes aqui em Cascavel. Chegamos, era perto das 4, assim, a gente subiu, aí a gente até falou, não, vamos pra academia, tem que ir pra academia, né, segunda-feira. Aí fomos na academia, nós dois e tal, e aí acabou que eu não fui trabalhar na segunda, porque eu tava bem cansado, assim, né, fui ir voltando. Inclusive, essa vai ser minha reflexão, né, sobre dirigir na BR, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí o restante da semana foi uma semana um pouco mais típica, assim, né, tive bastante coisa para fazer ali no trabalho, no hotel, para resolver alguns problemas, alguns BOs e tal. Tô tendo algumas questões com a van do hotel, que tá dando muito problema, com o gerador de energia solar também. Enfim, uns probleminhas ali que eu tô tentando resolver da melhor forma que eu conseguir. E acho que é isso, acho que isso encerra a semana, né? Também teve jogos da Champions League e tal, que foram bem legais, assim, deram uma agitadinha na minha semana, porque daí eu tentava assistir um pouquinho ali no trabalho, quando eu conseguia. E acho que isso encerra, então, a minha semana, e eu vou passar a bola para que você, amigos Bolle, faça a sua reflexão da semana. Opa, farei a partir de agora. E, cara, como eu tinha mencionado, minha reflexão ela vem de ouvir um episódio antigo, né, aleatório, que eu cliquei ali. E talvez essa reflexão já tenha acontecido em algum outro momento aqui do podcast, né, porque 300 ela vai fumaça episódios, a gente vai repetindo eventualmente as nossas reflexões. Só que são, né, momentos diferentes que a gente pode ter vivido uma coisa muito similar. E aí, esse ato, né, de que às vezes eu termino de editar o programa e dou um play no episódio aleatório só pra, né, ter um contato com o nosso eu do passado, acabei clicando no episódio de 2019, a gente tava assim, uma dinâmica completamente diferente, né? Eu tava ainda morando em Maringá, né, com os meus pais, você acho que já tava no hotel, né, em 2019, aí a gente tava em outro
outros relacionamentos, a gente estava em outro momento profissional, né? Então acho que nesse episódio em específico que eu cliquei, eu já tinha terminado meu doutorado e eu estava naquele limbo, né, de conseguir algum emprego. Então eu estava, né, disparando tudo que é lado, começando a fazer umas postagens no Instagram. Aí eu estava, né, oferecendo consultoria lá. E eu lembro que nesse episódio em particular era um caso que eu tinha, na semana anterior, eu tinha combinado, né, com uma pessoa de prestar uma consultoria para ela. Aí ela queria me pagar, né, adiantado o negócio. Eu falei que não, que ó, eu vou redigir aqui as coisas, vou preparar o negócio, um contratinho, vou fazer aqui todo o plano do que vai acontecer, que está incluso, para você, né, ter uma noção mais completa da coisa toda. Aí quando eu mando pra pessoa no episódio seguinte, né, dali, no que eu escutei, a pessoa deu pra trás na véspera. Então eu tava muito triste, muito acabado no programa, porque eu já não tava mais recebendo bolsa, né, do doutorado. Eu tava só, então, com as minhas economias. E era um dinheiro que, pô, ia me ajudar, né, a ficar um pouquinho mais tranquilo por um mês ali. Não chegou a faltar dinheiro em nenhum momento, né? Mas aquele negócio que quando você vê só sua conta saindo grana, sem nada, né, pra repor, você começa a ficar meio mal, né, das ideias ali de que, pô, eu estudei tanto, fiz tudo esse negócio e agora não entra R$1 na minha conta, né? Aí a pessoa tinha cancelado na véspera, eu fiquei super chateado. Era uma pessoa que eu conhecia já, então, pô, deu uma baqueada. E dá pra gente pegar até pela nossa energia, assim mesmo, na voz, né? As aberturas do programa, a gente era, né, tinha uma... eu falo que a gente tava muito mais desanimado, e só agora, com o distanciamento, que a gente consegue perceber essas coisas, né? Os momentos de vida que a gente tava era, assim, uma outra coisa que talvez pra época a gente achasse que tava tudo bem, e obviamente pra mim na época já não tava tudo bem, né, as coisas ali eu percebendo. Mas agora a gente vê que hoje em dia talvez, né, a gente pode afirmar categoricamente que estamos no nosso melhor momento, e que bom, espero que as coisas venham daqui pra melhor, né, e esses altos e baixos mostram com esses distanciamentos quanto que a gente vai vivenciando um monte de coisa que, né, se somam pra nossa história, pra nossa vida, e é curioso revisitar, para além de memórias, né, que a gente não lembra de todos os eventos, para ter esse registro em áudio de como a gente estava vivenciando aquele momento, é bastante interessante. É um exercício um tanto antropológico, arqueológico, seja lá o termo que você quiser colocar aí, para a gente se conhecer e se reconhecer de muitas formas. Muito bem. Se a gente não está no nosso melhor momento, a gente está num momento bom pra caralho, né? Pelo menos isso. Cara, curioso, porque assim, eu não ouvi o episódio, né, claramente, mas me vem a sensação de que, com certeza, eu me sinto muito melhor agora, eu acho, sabe? Sem nem ter escutado, ainda mais com esse seu relato de tipo, não, a gente tava mal, acho que eu consigo entender e ver os porquês, né, disso tudo. Eu acho que quando a gente se afasta disso tudo, né, a gente estava ali vivenciando, né, presenciando aquele momento dia a dia, então talvez era muito mais difícil a gente perceber, né, as problemáticas, enfim, as dificuldades que a gente estava, de certa forma, enfrentando. Claro que momentos difíceis, né, eu acho que a parte do dinheiro sempre é complicado, mas o fato da gente estar com... Acho que até o fato, assim, dos episódios dessa nova saga nossa do episódio 100, de reescutar, né, cada 100 episódios para ver o que a gente falava, o que a gente falou, o que a gente queria e tal, é uma parada bem, bem interessante aí, que eu, sinceramente, acho que me guardando para isso, para quando a gente chegar aí no episódio 400, a gente fazer aquele grande comparativo do como era em 2000 e sei lá que ano que a gente gravou, acho que 2 anos atrás. E, enfim, é muito bom. Estou ansioso para ter um momento parecido com esse que você teve aí agora. Muito bem, só para dizer que eu tenho aqui anotado no meu bloquinho de notas aqui referente à minha página do programa, né? O episódio 400 vai acontecer em 9 de outubro, é para ser nossa gravação. 9 de outubro é para ser uma sexta-feira. Então talvez se a gente gravar na quinta e tal, vai ser essa modificação. Mas é ainda este ano, a gente vai ter esse momento de ter um contato com episódio 100 episódios anteriores, né? No episódio 300,
A gente vai falar mais a respeito disso daqui a pouquinho, daqui a alguns meses. Mas até lá, eu preciso que você, Bruno Tchochin, conte pra gente a sua reflexão deste momento de agora. Muito bem, cara, vamos lá. A minha reflexão, então, vai ser sobre dirigir na BR, né, na rodovia aqui, porque é uma parada, assim, que eu nunca tinha feito por conta, digamos, né, e ainda mais uma viagem tão longa, né. Acho que na pré-gravação você comentou, tipo, mas e Toledo? Toledo eu fui, mas é tipo 20 minutos, né, assim, não chega nem a ser 20 a 30 minutos, assim, se for muito devagar, você chega em 40, assim, mas, né, é próximo e tal. Todas as viagens mais longas que eu fiz dirigindo foi tipo 1h30, 2 horas, sendo que o meu pai estava na frente, estava guiando, ou tinha outra pessoa na frente para me guiar ali, né? Então, tipo assim, eu ia na boazinha. Essa foi a primeira vez que eu enfrentei mais de 4 horas dirigindo, né? E que, além de tudo, tipo, não tinha ninguém na minha frente, assim, eu tinha que olhar no GPS ali, ver onde é que tava apontando as coisas pra conseguir chegar. E foi uma experiência, assim, que até eu relatei na minha análise, que foi uma experiência do caralho, assim, eu gostei muito, sabe? No começo eu tava nervoso, ficava receoso sobre podar ou não, né? Porque como eu não tenho muita prática, né, que nem eu falei, essa foi a primeira vez que eu dirigi por tanto tempo assim, eu tinha meio que receio, assim, de fazer ultrapassagem, e aí a Tati também, ela não me ajudava muito, porque às vezes ela tava encostando em mim na hora, e daí se eu ia fazer uma ultrapassagem, ela apertava minha coxa, assim, eu tomava um susto, assim, enfim. Mas foi bem divertido, assim, foi uma experiência muito boa pra mim, a ponto de eu, assim, tá tranquilo, assim, na volta. Na volta eu tava super suave, né? Eu tenho também o meu receio por causa da minha visão, porque ela não é das melhores. Para dirigir à noite é um inferno, assim, não tem como, é quase impossível para mim. Mas dirigir de dia com óculos de sol, cara, resolve todos os meus problemas, assim. Eu vou super suave, super tranquilo, não tenho que me preocupar. Bem de boa, consigo enxergar. Claro, eu não enxergo detalhes, né? Tipo, ver as placas dos carros que estão na minha frente, eu não consigo ler e tal. Mas ter uma noção da distância, da profundidade que o outro veículo tá na pista seguinte, aí é super sossegado, cara, bem de boas mesmo. Acabou que eu consegui dirigir ainda, apesar, né, das minhas pernas estarem meio zoadas, ainda tava zoado, assim, inclusive continua, tá? Essa semana aí a minha perna esquerda deu uma melhorada e tal, mas ainda tá meio zoadinha. Tô meio mancando, assim. Tem tipo dar uma aquecida na perna pra ela soltar um pouco e andar mais de boa. Acho que vou ter que ver logo isso também em algum médico, alguma coisa. Mas enfim, foi uma experiência bem legal, a ponto de na volta, assim, eu tava on fire. Podava 3 caminhões seguidos, tava pegando 160, tava de boa. Porque o meu medo sempre foi o outro na BR, né? Não tanto eu, assim, porque eu tinha o receio da visão, mas assim, eu meio que... cara, eu confio na minha direção, assim, sabe? Tipo, eu tenho reflexos que eu acho relativamente bons, assim, então confio na minha habilidade ali pra dirigir. E principalmente a minha habilidade em garantir a segurança, né? Porque, tipo, eu não vou... tem um carro que tá vindo lá... Cara, eu vou esperar só quando eu tiver uma pista totalmente livre, aí eu podo. Então... Enfim, foi uma experiência bem legal, bem maneira, que apesar dos receios e tal, deu tudo certo. E eu achei, no final das contas, assim, no balanço geral, muito divertido ter dirigido por tanto tempo assim. E acho que é isso. Fechou, então. Cara, é uma experiência diferente, né? Porque, assim, a gente vai meio que confrontando medos e depois vai ficando, espera-se, né, que progressivamente mais à vontade, vai solucionando aquilo ali, se resolvendo internamente, coisa do tipo. Porque eu lembro, assim, não era uma situação tão correlata, mas talvez seja um pouco, não lembro. Quando eu tive aquele meu acidente, por sinal também estava voltando de um concurso, né? Ou envolvido numa viagem associada a um concurso público, que eu tinha ido pra Apucarana fazer? Não, foi Campo Mourão, Campo Mourão que eu fui fazer. E aí, na volta, eu tive aquele acidente, que o carro rodou na pista, não sei o que lá. E foi aquela situação bem tensa, que tá no episódio. Aí, você buscar por mais uma semana acidente, você vai cair nesse episódio em específico. E aí, eu lembro que na ocasião de uma viagem seguinte,
que daí a gente foi pra Londrina pra fazer um concurso lá também. Aí nessa viagem eu tava super tenso, porque eu tava assim com medo de pegar a BR, né? De pegar a estrada, e eu não sabia direito que o carro ia rodar de novo, o que ia acontecer, e não sei o que lá. E é um negócio que você vai progressivamente ficando mais à vontade até que você, né, tá ali mais seguro da situação. Mas é sempre uma tensão, né? Você ir se habituando e se expondo a uma situação ali, uma condição que é um tanto, sei lá, ansiogênica, e que bom que as coisas vão se resolvendo, né? Então, no nosso caso, nada de ruim aconteceu, mas estrada é sempre esse negócio que, por mais que a gente esteja confortável, às vezes pode ser uma fatalidade que a gente às vezes não é culpa nossa, né? Então, que bom que tá tudo certo, que bom que você esteve à vontade, mas estrada também é essa loteria, infelizmente, né? Exatamente. Bom, é isso. Bora então pra sessão mais? Bora pra sessão mais. Então, bora lá. Teremos que ir de mais um feedback ou mais uma indicação. Cara, hoje especificamente eu olhei nossas redes de comentários aqui, nosso e-mail também, e nós temos feedbacks, não um, nós temos 2 feedbacks, Evandro Xoxin. Muito bem. Então, eu te pergunto se você quer começar pelo e-mail ou pela rede de comentários. Vamos pela rede de comentários? Beleza. Pela rede de comentários, nós temos aqui um feedback que foi enviado por Everton Emanuel Matos, o Pança. Foi enviado no episódio 373, né? Nosso último episódio. Ele coloca assim, porque feedback de episódio é diretão. Bom dia, meus queridos. Escutei todos dessa nova temporada, mas esse foi o primeiro episódio que fiquei à vontade de realizar o famoso feedback. Me identifiquei muito com a parte de cuidar do corpo. Com a idade avançada agora, passamos da fase de cuidar do corpo por estética e agora realmente é uma necessidade. Está sensacional escutar sobre os planos e acontecimentos de vocês nesse ano. Está bem diferente do ano passado. Acho incrível que a cada esquina da vida as coisas podem mudar pra caramba. E esse foi o feedback do Pança. Você tem comentários? Eu vou deixar primeiro desse. Claro, tenho. Primeiramente, um grande muito obrigado. Bem-vindo à nova temporada do Mais Uma Semana aí, né? O atual campeão dos feedbacks. Cara, e é isso, né? A gente tá ficando velho e a gente tá se preocupando com outras coisas conforme os tempos avançam, né? Sim, sim. E eu fico curioso, assim, porque a gente, como tá vivenciando e relatando, talvez daí poderia até ser uma reflexão pocket, né? Que ele menciona aqui. Está sensacional escutar sobre os planos e acontecimentos de vocês. Primeiro, obrigado, Pança, né? Agora seguindo aqui. Está sensacional escutar sobre os planos e acontecimentos de vocês nesse ano. Está bem diferente do ano passado. Daí eu fico me perguntando, tá diferente? Tipo, pra gente parece tão como é a nossa vida, né? Tá sendo sempre uma semana após a outra sendo relatada aqui. Às vezes eu também não consigo perceber essas pequenas mudanças, pequenas coisas que estão acontecendo. Então, preciso de um olhar de alguém que está um tanto distanciado para trazer esses apontamentos aqui pra gente, né? Então, eu fiz uma fala disso na minha reflexão, mas agora também, estando neste momento inserido, eu não consigo perceber essa mudança. Então, aguardo comentários para ajudar a gente a direcionar o olhar para o que está sendo diferente nas nossas vidas, porque me surpreende. Achei que seria mais gritante de anos atrás, mas talvez de poucas semanas a gente também vivencie também algumas mudanças nesse sentido. E podemos ir agora para o feedback da rede de e-mails, Evandro Xoxin? Sim, por favor. Então, no nosso e-mail, que é o e-mail da semana, @gmail.com, a gente recebeu um feedback do Elian Balan, mandou um feedback aqui intitulado feedback-reflexão. O traço, ele não escreveu o traço, tá? É só um tracinho. Obrigado por especificar. Tô aqui explicando, né, para o amigo ouvinte, tá só no áudio. Mas é um traço ou é um hífen? Então, deixa aí o debate, eu não vou dizer tudo. Aí temos... Olá, Sbole Xoxin. No último episódio, o Sbole lembrou de um feedback que eu tinha mandado sobre como as reflexões de vocês aqui no podcast me ajudaram. Dito isso, quero trazer uma reflexão que tive neste fim de semana e que talvez agregue na vida dos ouvintes. Não sei se vale para sessão de feedback. Haha, vale sim, tá contando aqui. Eu estava na Serra Catarinense para o casamento de um amigo. No meio da madrugada, vieram à minha mente vários pensamentos de e se? Um deles foi, e se eu tivesse escolhido outro curso na faculdade? Talvez estivesse ganhando mais, mas daí eu
não teria trabalhado no lugar X, onde eu conheci meu amigo João, e por causa dele eu conheci o Andrew, que tá casando agora, e aí eu não estaria aqui. Nessa hora eu percebi que devemos pensar menos nos e se da vida e mais em como as nossas escolhas refletem quem somos hoje. Não se trata de lamentar o que deixou de acontecer, mas de entender como cada ação que tomamos nos tornou quem somos. Cada pessoa que passou pela nossa vida teve importância nisso, mesmo que com pequenos gestos. Pensando assim, comecei a ter um carinho ainda maior por esses dois amigos. Então é isso. Pensem em como chegaram até aqui, nessa nossa jornada única e mirabolante, nesse efeito borboleta maluco da vida. Agradeçam e mantenham por perto quem ajudou vocês a serem quem são. É melhor do que ficar criando situações imaginárias de e se, que muitas vezes frustram. E, dito isso, muito obrigado, Xoxin e Esbole, por terem ajudado o Elian de 2019 a se tornar uma pessoa melhor. Tamo junto, meus queridos, e esse foi o feedback de Elian Balança. Tem comentários, Evandro Xoxin? Cara, a ligação caiu. Eu não ouvi, eu peguei o final agora, só dele falando obrigado por me tornar uma pessoa melhor, mas... Você quer que eu cole no WhatsApp pra você ler? Pode ser, aham. Tá. Eu agradeço. Muito bem. Então, primeiramente, muito obrigado, né, ao Elian pelo feedback, mais um feedback aí que mandou pra gente. Cara, eu acho que o fato de você pensar na sua vida é o que torna a sua vida melhor. Eu acho que é muito poder, assim, pra gente. Tipo assim, por terem ajudado, tornar uma pessoa melhor. Você se tornou uma pessoa melhor porque você é uma pessoa melhor porque você está refletindo sobre isso. Acho que a gente tem muito pouco poder nisso tudo, sabe? E assim, eu acho que compartilho um pouco dessa visão que o Elian trouxe, de que, né, tem um filósofo barra psicólogo barra sociólogo que se chama Sartre, Paul Sartre? Sartre. Jean-Paul Sartre, né? Isso. Eu acho que é isso, Jean-Paul Sartre. Eu não lembro se é o cara da Petrobras, que é o Jean-Paul Sartre, ou quem que é, vamos ver. É o Sartre, pra resumir. Em que tem uma frase dele que Jean-Paul diz... Sartre, acertei. Em que... o homem é condenado a ser livre. Claro que a gente pode adaptar para o humano é condenado a ser livre, mas eu acho que tem muito dessas decisões, de tomar as decisões que você quiser e você bancar elas, né? Então, a gente pode atuar como um cuzão, a gente pode atuar como uma pessoa legal, enfim, né? Tem várias possibilidades. A gente pode aceitar tal emprego, não aceitar tal emprego. Enfim, todas essas decisões você tem que lidar com a angústia da escolha, né? Tipo, você é condenado a ser livre. Você tá livre para escolher. Mas eu não tinha outra escolha, assim. Tem. A questão são as consequências disso, né? Então, acho que no final das contas, a vida vai ser feita disso, né? Dessas escolhas, dessa liberdade de, eu posso fazer isso, posso não fazer. Eu posso simplesmente chegar hoje no trabalho e pedir demissão. Posso, né? Eu tenho essa liberdade de escolha. Mas meu salário... Não, daí são outras questões, são questões da consequência, né? Então, novamente, muito obrigado, Elia, pelo feedback, pelo comentário, não, pelo e-mail, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Muito bem. Eu também só reforço aqui, Evandro Xoxin, as suas palavras, que a gente não tornou ele melhor, porque ele já é uma pessoa maravilhosa, que eu não conheço pessoalmente, mas sempre muito querido aqui nos nossos feedbacks. E só um adendo aqui, o ex-presidente da Petrobras é Jean-Paul Prates, que eu lembro que o João Carvalho falava, é o nosso presidente existencialista da Petrobras. Então, por isso que eu lembrava que ele sempre fazia esse trocadilho com o Jean-Paul Sartre, e daí o Jean-Paul Prates, que era, então, esse ex-presidente da Petrobras. E, então, alguns outros comentários que eu também poderia dizer, reforço o que Evandro Xoxin disse, e, de alguma forma, assim, se a gente ajudou você a pensar um pouco na tua vida, é excelente, mas a responsabilidade, assim, ou o mérito de você ter se tornado uma pessoa melhor é inteiramente seu, Elian. A gente aqui se servimos como um catalisador para você fazer esses processos de reflexão e de buscar fazer coisas e conhecer coisas e pensar nos e se que você vai deixar deixar de lado para aproveitar o momento. Aí é contigo e parabéns pelas suas escolhas e por ter se tornado quem você é hoje. Tomara que eu continue se tornando cada vez melhor, porque assim a gente vai trazendo novos relatos por aqui, novos feedbacks, e você vai pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedback. E é isso então, a gente pode ir agora para os nossos recadinhos? Bora lá para os recadinhos. Então, se você quiser mandar um feedback assim como o Everton Pança ou como o Elian Balan fizeram, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com,
gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @esbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda tá ouvindo pelo Spotify ali, tá curtindo o episódio, quer mandar um comentário direto pelo Spotify, você tem essa opção também. Manda o seu comentário ali, independente de qual episódio que seja, que a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda pra alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que ela manda uma mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que tem atualização hoje, porque nós tivemos feedback. Então, com um feedback, né, se estreando aqui no ranking desse ano, nós temos o Pança e agora, somando mais um para assumir a liderança aí com uma folguinha de uma semana, nós temos o Elian. 2 feedbacks para Elian, 1 feedback para Pança. Então, é isso, a gente só tem nosso grande e maravilhoso tchau, tchau agora. É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!